queria conversar um pouquinho com vocês também sobre o trabalho nesse novo cenário pós-pandêmico. O trabalho modificou muito, Então, queremos trazer aí, primeiro, muitos dos trabalhos hoje não são mais presenciais, né? Lógico, né? Já falamos isso dentro das 10 tendências, e hoje, então, muitas empresas já estão no home office deliberadamente e até não voltam mais para o presencial, né? E antes da pandemia, jamais poderia imaginar um cenário, né, de trabalho dessa forma. As viagens de trabalho também ficaram raras. Eu que viajo muito para dar aula, estava acostumado a ver ali no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, empresários e executivos entrando na ponte aérea para fazer Rio-São Paulo, para fazer uma reunião em São Paulo e voltar na parte da tarde. A partir da pandemia, eles foram obrigados a fazer reuniões via Zoom, via Teams, e de repente eles viram, pô, eu saía de casa de madrugada para pegar a primeira ponte aérea, para ir a São Paulo, voltar no final do dia para fazer uma reunião, enquanto que agora eu consigo fazer a reunião à distância. Então, as viagens a trabalho realmente ficaram um pouco mais raras ou ficaram mais seletivas. Somente aquelas que efetivamente é necessária a presença do executivo lá. Aumento das contratações globais. Então, hoje em dia, o trabalho remoto trouxe essa oportunidade. A gente pode contratar o melhor especialista em qualquer área do outro lado do mundo e ele trabalhar para a gente, entregar produtividade, serviços, produtos de uma forma tranquila. Tá? O meu próprio filho, ele trabalha numa empresa em que ele é responsável pelo orçamento, por parte do orçamento global da empresa, e ele está vinculado à sede da empresa que está em Viena, e ele trabalha daqui do Brasil. Então, hoje em dia, o aumento dessas contratações globais se tornaram a coisa mais corriqueira do mundo. Né? E não só o aumento da contratação global, como também você, como funcionário, poder trabalhar de qualquer parte, aonde tenha conectividade, né? Onde tenha conectividade. Bom, a forma de liderar por causa disso nunca mais vai ser a mesma. Antes, o chefe estava ali, ele passava na sua mesa, ele via o que você está fazendo, ele passava por trás do seu computador e olhava o que estava acontecendo ali, se você estava na mídia social, se você estava efetivamente trabalhando. Então, hoje em dia, né, o líder ele vai ter que trabalhar de uma forma diferente, né? Ele vai ter que delegar, descentralizar, confiar, né? E simplesmente acompanhar o desenvolvimento de uma forma à distância. Então, a forma de liderar agora ficou diferente. A gente precisa, então, evoluir nessa liderança. E também, a gente, com a possibilidade do trabalho remoto, muitas empresas, às vezes, não medem e não conseguem visualizar, às vezes, que a demanda é maior do que o tempo de contratação. Às vezes, o funcionário, por entrega de tarefa, por necessidade de entrega de resultado, às vezes extrapola o tempo normal. Então, a gente precisa ter uma atenção muito maior ao bem-estar dos funcionários, porque a gente precisa evitar as síndromes como burnout e qualquer outro problema que pode gerar com esse funcionário também com o trabalho home office. Mais atenção às informações. Então, agora a gente precisa, como nós estamos trabalhando à distância, a gente precisa ter atenção com as informações, porque agora informações sigilosas, informações sensíveis, começam a transitar via internet. Então, algumas empresas trabalham com canais fechados de transmissão de dados para garantir a confiabilidade e a integridade dos dados. Então, trabalhando via VPN para poder ter essa confiabilidade. E aí isso gerou
um aumento na segurança das informações das empresas e dos sistemas que estão sendo operados agora remotamente. Essa é uma questão também muito importante que, nesse mundo pós-pandêmico, as empresas precisam ficar atentas. Muitas delas não têm levado a sério essa questão da segurança da informação com o trabalho remoto. E aqui fica a dica, né? 7. Todos nós tivemos que adaptar as nossas residências para esse trabalho remoto, né? Então, as nossas necessidades profissionais, nós tivemos que fazer essas adaptações para que pudéssemos, então, atender a toda essa demanda que nós temos aí. E por causa disso, nós temos lançado mão de muitas tecnologias disruptivas, né, para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho. Então, essas tecnologias têm ganhado espaço e têm modificado a nossa forma de agir, de pensar, de fazer, de realizar. Então, a gente tem utilizado tanto da tecnologia e feito dela, né, a nossa grande arma de transformação nesse novo cenário e principalmente no trabalho remoto, nesse cenário de trabalho fora de casa. E, por fim, né, tudo isso levando uma necessidade de investimento em tecnologia. Então, muitas empresas, quando já contratam remotamente, já entregam para o funcionário aquele kit necessário para esse trabalho remoto. Computador, estação de trabalho, cadeiras confortáveis, ergonomicamente falando, iluminação, para que efetivamente o funcionário tenha uma qualidade de trabalho em casa que efetivamente ele possa ser depois cobrado por isso, né, pelas entregas. Então, essa qualidade do trabalho, a qualidade de vida, a qualidade dos equipamentos têm sido importantes nesse novo trabalho, nesse novo cenário. A sua empresa está preparada para isso? Sua empresa tem pensado em todas essas questões que nós colocamos aqui? São questões sensíveis que devemos cuidar. Nós aqui da Eduwork temos ajudado muitas empresas a repensar todo o seu ambiente de trabalho e reprogramar principalmente os processos de controles internos, de auditoria, que pudesse dar uma maior segurança na informação e que possa gerar base de dados importantes para relatórios de gestão. Agora, queremos evoluir aí para que a gente pudesse pensar que nesse mundo pós-pandêmico também a gente passou a enxergar o trabalho de uma forma diferente. Antes, a gente media o sucesso, né? A gente media o sucesso olhando ali quanto que o cara ganha e qual cargo que ele está. Aí vem o CEO, ele ganha X 20, 30 salários mínimos, né? Então, a gente fazia a medição pelo salário e pelo cargo. Agora, hoje, a nova geração, ele já pensa no trabalho de uma forma diferente. A forma de medir hoje o trabalho, a gente passa a medir de uma forma diferente. Sobre, sim, a saúde física, a saúde mental, o tempo livre que eu vou ter com esse trabalho, a renda, claro, porque ninguém trabalha, né, só relógio trabalha só com a corda, os impactos que isso vai trazer e gostar daquilo que se faz. Então, hoje, essa nova geração, ela olha o trabalho não mais pelo cargo e o salário, e sim por todas essas outras variantes que compõem, hoje em dia, o trabalho remoto e o trabalho dessa nova geração. A sua empresa, na hora de contratar, tem pensado em todas essas questões? Ou tem simplesmente proposto salário e cargo? Pense nisso. E aí, prosseguindo, a gente pode, então, entrar para falar sobre as nossas capacidades, sobre o hard skill e o soft skill. Então, quando a gente fala no hard skill, nós estamos falando nas habilidades técnicas, né, nas ferramentas técnicas que nós podemos utilizar no dia a dia para executar o nosso trabalho. Já os soft skills são as habilidades socioemocionais que cada indivíduo possui
e que efetivamente aplicam no dia a dia junto com o Hard Skill, junto com as ferramentas, para poder executar um bom trabalho. E aí, eu queria trazer algumas frases interessantes sobre software e hard skills. Então, a primeira seria: você sempre vai precisar da hard skill correta para fazer o trabalho, mas você vai precisar da certa soft skill para uma performance excepcional. Então, só ter a ferramenta não adianta. A gente vai precisar das habilidades socioemocionais para que a nossa entrega seja numa performance excepcional, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista dos colegas de trabalho. Às vezes, a hard skill te coloca na vaga. Então, quando você está pleiteando uma vaga, o que você costuma colocar primeiro lá no seu currículo? Toda aquela qualificação de hard skill que você teve, toda a sua formação, tudo aquilo que você tem e que você já praticou e consegue demonstrar. Mas a soft skill é aquela que efetivamente vai te tirar da vaga. Ou seja, se você não tiver um bom relacionamento, se você não tiver uma boa integração com a equipe, se você não souber fazer a divisão das atividades, se você não tiver um bom relacionamento, ela vai acabar te tirando da vaga. O soft skill fortalece o hard skill. Então, né, se você tem as habilidades socioemocionais, isso vai fortalecer a aplicação das suas ferramentas, vai potencializar a aplicação das suas ferramentas. Mas, está ali o hard skills, não fortalece os soft skills. Ou seja, se você tiver só as ferramentas não vão conseguir fazer que você tenha as habilidades socioemocionais, de relacionamento, de capacidade de se interagir com a comunidade e com a equipe. As hard skills são temporárias, né? Porque as ferramentas, dependendo da evolução da tecnologia, as ferramentas mudam, evoluem. Agora, as soft skills são perenes. A sua capacidade de relacionamento, a sua capacidade ética, a sua capacidade de interação com o grupo, com a equipe, elas são perenes. Elas vêm de berço, desenvolvem durante a sua capacitação para o mercado de trabalho e elas são perenes. A hard skill não. Bom, e agora a gente fica pensando nas técnicas, nos hard skills, a gente fica pensando em todas as ferramentas que a gente tem à disposição para que a gente possa aplicar nas empresas. ADRE, balanço, EBITDA, EBIT, fluxo de caixa, SWOT, budget, rolling forecast, compliance. Quando a gente fica pensando em gestão de tributos, de custo, quando a gente fica pensando em todas essas questões que a gente precisa das técnicas corretas para executar isso, eu fico pensando, nem todas as empresas têm pessoal capacitado ou se profissionalizaram adequadamente com todas as ferramentas para ter uma boa gestão nesse novo mundo pós-pandêmico. E aí eu te pergunto, como está a sua empresa? Ela consegue efetivamente ter a boa aplicação de todas as ferramentas e técnicas? Ela possui pessoal capacitado? Bom, então nós aqui da Eduor temos ajudado muitas empresas, principalmente aquelas que estão em fase de crescimento, desenvolvimento dos seus negócios e que efetivamente crescem sem uma efetiva estruturação, sem um planejamento. A gente tem ajudado muitas empresas a implementar as ferramentas de forma assertiva para que ela possa ter um painel de indicadores, que ela possa controlar as atividades e também entender para onde a empresa está caminhando e conseguir estrategicamente reposicionar a empresa diante das oportunidades e dos desafios. Se a sua empresa tem sentido dificuldades
nessa programação, nessa reprogramação, nos consulte. Estamos aqui para te ajudar.